Olá, como vai? Este é um caso de teses convergentes. No ano de 2005, eu fui procurado por um cidadão para fazer uma defesa no tribunal do júri. Esse cidadão era um agente de segurança pública, ele estava dentro de um ônibus e nesse ônibus havia um assalto em andamento. 4 assaltantes estavam roubando os passageiros daquele ônibus, inclusive o policial civil que estava lá. Desses 4 assaltantes tentaram fugir pela porta da frente do ônibus e já estavam próximo à parada onde eles desejavam sair, quando o policial civil foi lá e deu voz de prisão para eles. Ao tentarem atirar contra o policial reagiu e acertou os 4 assaltantes, sendo que 3 vieram a óbito imediatamente e o quarto veio a falecer 6 meses depois. Esses são os fatos. Eu já, durante o processo da instrução criminal, durante todas aquelas etapas que foram passando, o inquérito e a instrução criminal e até chegar ao tribunal do júri, eu tinha plena convicção que a tese que eu deveria utilizar seria a legítima defesa. A legítima defesa era a tese mais confortável e mais adequada para ser implementada naquele caso. E isso foi feito. Ocorre que eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra excludente de ilicitude que pode ser considerada como uma tese convergente e especificamente nesse caso. Se trata do estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal é uma excludente de ilicitude que está prevista no artigo 23 do Código Penal. O estrito cumprimento do dever legal, ele trata-se de uma ação, né, de uma ação, uma conduta de um servidor público, né, não precisa necessariamente ser somente os agentes de segurança pública, mas de uma forma geral, desde que eles estejam ali no sentido de obedecer a uma ordem imposta, a uma lei, a cumprir uma determinada lei, a um determinado ordenamento, que pode ser uma portaria, uma ordem de serviço, pode ser um mandado judicial. Um exemplo típico, por exemplo, é o oficial de justiça que vai cumprir o mandado de reintegração de posse. São os casos típicos que podem ser considerados como estrito cumprimento do dever legal. Ocorre que no caso da Polícia Civil, especificamente aqui do estado do Pará, que tem sob a sua égide a Lei 022/94, então ela lança em um de seus dispositivos dizendo o seguinte, que o policial civil, mesmo de folga, ele deverá intervir em qualquer ação criminal. Ele tem a obrigação. E neste caso, o policial de folga, ele não vai estar com um mandado judicial na mão, ele não vai estar com uma portaria, uma ordem de missão. Ele vai estar ali que obedecer um caso, se for de flagrante, pautado na lei, no Código de Processo Penal. Mas existe essa cobertura jurídica que está prevista na Lei 022/94. Então, o policial civil, até o momento de dar a voz de prisão para os assaltantes, ele estava no estrito cumprimento do dever legal. É como um desdobramento de tese. E aí, ao reagir àquela agressão injusta por parte dos assaltantes, ele praticou a legítima defesa. É isso aí.